Isso aqui não é meu. É de um poeta chamado Olavo Bilac. E é o primeiro quarteto do primeiro soneto da série Via Láctea, que diz assim: talvez sonhasse quando a vi, mas via que aos raios do luar iluminada, entre as estrelas trêmulas subia uma infinita e cintilante escada. Eu li essa estrofe na década de 70, a primeira reação do moleque da década de 70 ao ler essa escada foi, eu falei ler essa escada, né? Mas era para falar isso mesmo. Foi pensar num grupo de rock que eu adorava, chamado Led Zeppelin, né? E eu pensei no Stairway to Heaven, né? Então eu falei, pô, o Olavo Bilac já falava aqui do Stairway to Heaven, né? Uma escada para o céu, né? Mas estou falando sério, foi a primeira coisa mesmo. Eu li e falei, ó, que interessante e tal. Depois eu comecei a ficar fascinado com como ele trabalhava com a organização dessa estrofe. O que eu achei mais incrível, uma coisa que eu gostei, no terceiro verso: entre as estrelas trêmulas. Vocês percebem que ele treme tudo, né? Entre as estrelas trêmulas subia uma infinita e cintilante escada. Então aqui treme tudo, né? A língua treme, entre as estrelas trêmulas subia. Mas o que eu gostei mais, né, foi o primeiro verso: talvez sonhasse quando a vi, mas via. Então ele termina com esse mais via. Fiquei encantado com isso, né? De falar, pô, o poema é sobre Via Láctea, e o cara termina com esse rabite aí, né? Esse mais via que aos raios do luar iluminado entre as estrelas. Ele faz esse jambemã aí, né? Mas via que, mas principalmente ele deixa esse mais via, que obviamente ele está falando da Via Láctea. E aí eu fiz esse poema aqui na década de 80, e é um poema que é curioso, porque é um poema que tem muita tensão com a própria poesia concreta. Não é um poema simples a relação com a poesia concreta. E começa com esse, ó: mais via nesse lugar. Então o que eu quis fazer? Eu quis pegar exatamente o mais via lá, né, que eu tinha gostado mesmo. Deixa eu colocar aqui, ó: mais via, e aí vem: e ouvia estralos lácteos, né? Pensando nesses estralos lácteos, daquele treme, daquele tremor todo do poema. Então são referências ao Olavo Bilac. Só que aí vem uma coisa: branco no preto no fundo. Por quê? Porque, sabe, o Augusto de Campos fez muitos poemas assim, branco. O Haroldo fez isso na década de 50, nem tinha tecnologia para fazer. Anos depois é que eu descobri, né, que quem pintava esses poemas para o Haroldo era a Carmen, né, a mulher dele, que pintava com esmalte de unha, né, os poemas e tal, porque na época não tinha tecnologia para fazer isso que a gente faz tão fácil hoje, né, fazer o fundo preto. Então esse branco no preto no fundo, ecos intergalácticos. Espera aí, aqui tem uma crítica. Essa ideia de você fazer o poema, eu publiquei originalmente o poema assim: branco no preto, ecos intergalácticos, que era uma forma de imitar a poesia concreta. Achar que só fazer o branco no preto era já fazer um poema concreto, né? Como tem gente que acha que se você põe uma letra maiorzinha, poema concreto, né? Aí vem poetas perdidos no espaço. E aí vem de ecos intergalácticos. Essa parte de baixo é um rebaixamento, né? Para quê? Para um tipo de referencial, que é um referencial do moleque da década de 60, né? Perdidos no espaço, perigo. Tá, então tem aqui claramente uma referência ao que? A série Perdidos no Espaço, e ao robozinho lá, né, que falava o tempo inteiro perigo, 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 né? Ouvires ou vácuo, né? Ouvires no sentido, lembra do poema da Gertrude, né? Ou mude as coisas ou vai ser um vácuo total, né? Então é um poema, esse poema é do começo da década de 80, 81, e que eu ficava pensando assim: o que se vai fazer depois, né, da poesia concreta e tal.
e que o grande perigo seria ficar só imitando. E é claro que ouvires é uma brincadeira com a palavra lá de cima, que é ourives, né? Que é o termo que é usado pelo Olavo Bilac, né? No Profissão de Fé, em que ele fala que o poeta é um ourives, né? Que é um termo muito... E é interessante que o ourives é em tempo de TV, né? Ou seja, é bem velho esse poema, né? O poema já é velho, né? Porque ninguém faria mais em tempo de TV, nós não estamos mais em tempo de TV. A parte quarta é a parte chamada de ocasião, que é uma parte sobre fatos, sobre coisas específicas, poemas que são, digamos, ocasionais. Né? Por exemplo, tem 3 poemas de Ano Novo, na verdade. 2 são muito down. Um eu publiquei, na verdade um deles, o Manuel da Costa Pinto, que é um grande amigo, o Mané pediu um poema para a revista Cult, em 99. E aí eu falei, tá bom Mané, eu vou te dar um poema para a revista Cult. Fazia tempo que eu não escrevia nada, eu falei, só que é o seguinte, eu quero que seja no número de dezembro. Eu queria que o meu poema saísse no número de dezembro de 99, né? Para quem, né, mais ou menos da minha idade, é muito claro por que isso, né? Era aquele momento que a gente achava que ia ser, né, o grande momento da humanidade, né? Foi ou nada, né? Mas enfim, né, a gente achava, ano 2000, aquele negócio todo. Então eu queria fazer, então eu fiz esse poema, né, que terminava assim. O poema era uma contagem regressiva, né? E terminava assim com 0, e tinha assim, chegamos à nova era, e ela já era, né? Então o poema terminava assim. E esse daqui é um poema que eu escrevi em 2010 ou 2011, e que eu acho que é um poema que eu gostei. Um ano só se torna novo, se feito com o desejo da sempre revolta, de partir do zero, recriar-se como ovo. Se criado com a coragem de quem não se importa em refazer a viagem, abandonar todo o conforto. Se fruto da necessidade de recriar-se sem volta, aventurar verdades, sem mapa, sem porto. Necessidade, coragem, desejo. Um ano só se torna novo, sem medo, né? Então, eu acho que é um poema que também tem um esquema muito claro, né? Vocês podem perceber que o primeiro verso da segunda estrofe termina com desejo, depois coragem, depois necessidade, e aí tem um recolho, né, que é tipicamente barroco, né, no final, necessidade, coragem, desejo, chamando, né, as coisas que estavam nas estrofes de cima, e a síntese: um ano só se torna novo, sem medo. Esse outro poema, é engraçado, eu fiz esse poema, esse subtítulo eu coloquei agora. Por quê? Porque tantas pessoas leram esse poema e se identificaram, que eu me cansei um pouquinho, né? Então eu coloquei aqui, para quem se reconhecer, né? A carapuça, vista quem quiser. Porque realmente, teve uns amigos meus, os maloqueiristas, né? Os meninos que eu adoro, gosto muito deles. E eles estavam fazendo uma revista e eles pediram um poema. Eu dei esse poema para eles. Eles acharam que era com eles, né? E como eles são legais, eles começaram a recitar nos recitais deles, né? E o Benimba falava que era para ele. Ele falou: não é para você, não foi para você, foi para outra pessoa. Mas eu não podia falar com quem que foi que eu fiz. Mas enfim, né? Mas é legal, eles publicaram a revista deles e saíam, né, recitando o poema por aí. Achava bem legal. E é para qualquer um, né? É ação entre amigos. 2 ou 3 poetas medíocres montam revista. São donos do mundo. Abrimos as portas. Seus amigos batem palmas. Lá fora ninguém ouve seus vivos, ninguém os lê. Lá fora é só tiro, só desgraça, raiva e vaia. Mas 2 ou 3 poetas medíocres batem palmas. Seus amigos são donos do mundo, montam revista. Batem-se palmas, batem-se palmas, batem-se palmas. Então, realmente é uma crítica,
aos clubinhos literários, evidentemente, né? Essa coisa de montar uma revista e tal, e depois, juro por Deus, que tem várias revistas que foram criadas depois que eu escrevi esse poema, tá? Posso dizer para vocês que eu escrevi esse poema no início mesmo desse século, 2000, 2001, por aí, tá? Então, não é para um ou outro, não é específico, mas serve, né, para muitas dessas pessoas que montam revista e que acham que são donos do mundo. Eu gosto mais desse poema, desse finalzinho, batem-se palmas, porque fica uma coisa aberta, quem é que bate a palma, né? As pessoas batendo palma, num eco razoavelmente vão. A parte 5 é a lírica paralela. O que é a lírica paralela? Eu sempre tive uma certa dificuldade. Conseguiu o som? Não, tá. Então eu sempre tive uma certa dificuldade com o que é chamado de inspiração, que eu não gosto muito desse termo. Eu prefiro o termo gatilho. E algum gatilho para escrever. E em determinado momento eu escrevi um poema sobre uma música chamada Blue Moon, que está na Rarefato. Depois eu escrevi uma outra chamada Stardust. E aí eu falei, vou começar a fazer isso regularmente. E peguei várias canções do jazz e fui escrevendo sobre essas canções do jazz. Uma delas é essa canção chamada Ballad, que é uma canção improvisada pelo Charlie Parker e pelo Coleman Hawkins, né? Tem aí a gravação, então, só que a gente está sem som, então é melhor. E na qual o Coleman Hawkins toca primeiro, de uma forma muito lenta, calma. O Charlie Parker entra depois desafiando, e o Coleman Hawkins volta desafiado, né? Então eu escrevi um poema procurando traduzir essa canção. A mansidão vasta de um tenor à moda antiga, com calma e corpo lentos, medindo os passos com rigor. A resposta imediata de uma ave alta que brinca de escapar, rasgando os trilhos tensos em risco calculado a jato. A volta do velho toque, desafiado trovador, máquina enfurecida que brinca de controlar, medindo os riscos, lentos, tensos, em trilhos construídos com rigor a jato. Então, na verdade, são vários poemas em que eu procuro traduzir essas canções do jazz. Como, por exemplo, essa outra aqui chamada Daydream, que curiosamente depois foi usada num anúncio da Maison Chanel, sem o meu conhecimento. E depois eu fui descobrir que, na verdade, era um grupo, né, europeu, sediado em Ibiza. Não deve ser coisa que preste, bom, né? Mas enfim, não, mas é um grupo techno, não sei o que, lá em Ibiza tem muito nightclub, não sei o que, eu não conheço Ibiza, né? Mas que me parece sempre uma coisa meio de, não sei, preconceito, mas enfim, os caras pegaram e usaram meu poema numa letra, né? Fizeram a música e tal. A minha advogada entrou em contato com a Chanel mandou a gente falar com a Sony Music, e a gente conseguiu o direito disso, conseguiu, né, o direito autoral e tal. Inclusive agora, sempre que tocar a música, né, devem mandar algum dinheirinho pra gente, né? Mas é interessante como chega na Europa, isso a gente nem sabe, né? A gente descobriu que tinha um brasileiro no grupo, deve ter sido esse rapaz que levou, né? Mas esse poema parte de uma canção do Carrington chamado Daydream. Esse castelo que é de antigo, nosso no ar, vai se construindo em meio improvável e desatento. Tantas referências, nossas lentes, fora desse mundo do vago ralo, da rapidez indiferente. Nesse nosso castelo vão circulando vivos tantos dukes, Claudes, Luquinos, vários gênios amigos, nossos companheiros de sempre. Sonhos aprisionados nessa torre, ilha, correm soltos, mar de marfim por dentro. Dedicar cada dia, entre tantos inúteis momentos, a refinar cada gesto, palavra, cor ou sentimento. Nadar no vazio alheio, movidos por nosso sonho claro e tácito. Acordar comovido da mente em movimento. Nesse castelo, nossa praia, essa coragem nossa, sua presença acende.
Um mundo raro sonha em claro, doce recheio sem resposta. Sonhamos vida, sempre acordados. Um sonho contrário que se arrasta em brilho, contra a corrente. É engraçado que o livro seguinte ao livro, né, que esse poema foi publicado, que é Nada Fez Nada, se chama Contra a Corrente. Só que eu não sabia, quando eu pus o título, eu não me lembrava que estava nesse poema. Entendeu? Não é uma coisa que foi consciente. Eu coloquei Contra a Corrente no outro livro, tal. Depois eu vendo esse, falei, nossa, estava aí nesse, né? Agora, o que eu acho interessante é que a Maison Chanel não é burra, porque eles escolheram esse poema, que tem essa parte aqui, ó, dedicar cada dia entre tantos inúteis momentos, a refinar cada gesto, palavra, cor ou sentimento, que é Chanel puro. Chanel que eu estou falando é da Coco Chanel mesmo, não é propaganda. Estou falando, né, da filosofia de vida da Coco Chanel, que é muito interessante, né? Então, a outra parte, sexta, essa parte escrita em código. O que eu fiz aqui? Em 1978, eu tinha um professor na escola. Eu estava no terceiro colegial, tinha um professor de redação, que eu sempre digo que é o maior professor de redação que o Brasil já teve. Chama-se Gilson Rampazzo. O Gilson era muito chato. Ele não gostava de poesia concreta, ele gostava de Drummond, ele não gostava, a gente brigava. E foi o maior professor que eu tive, né? Vocês vão dizer, como assim? Porque ele provocava. Então eu escrevi um poema e falava, isso é uma porcaria, dava 0. Aí eu escrevi um poema assim, tropecei numa pedra, era um anjo torto que veio e me salvou. Aí dava 10, falei, tá vendo, idiota, só gosta de Drummond. E ficava brigando com ele, mas assim, ele é impressionante, né? Muita coisa. Depois eu briguei com ele o terceiro colegial inteiro, fiz redação no vestibular, tirei 10. Aí eu falei, o cara tem alguma coisa, né? E comecei, depois eu voltei, fui dar aula lá com ele, no colégio de equipe, quando ele dava aula até pouco tempo. E eu aprendi como ele conseguia lidar, principalmente porque ele tinha uma posição. Isso é que eu fico, né, hoje em dia eu tenho certeza que não importa qual é a posição, você tem que ter um. Claro, não é ter um, é ser fascista, né? A discutir as coisas, etc. Mas tendo uma posição, provoca, você, né, as pessoas discutem, as pessoas crescem. Professor de língua e literatura, professor de literatura, que a pessoa chega e fala assim, o que você gosta, o que eu devo ler? Qualquer coisa, meu filho? Aí não dá, né? Porque a pessoa tem que ter uma posição, tem que discutir, né? E por que eu estou contando essa história? Porque tinha essa briga eterna com o Gilson, e um dia eu cheguei, tinha que escrever um poema para a aula. Estávamos em junho de 1978, o Brasil tinha empatado 2 partidas na Copa do Mundo da Argentina, por 0-0, estava correndo o risco de não se classificar, e tinha um ministro da Justiça chamado Petrônio Portela, que estava promovendo a abertura no Brasil. E aí eu peguei um jornal, era o Jornal da Tarde, que eu lia. Peguei o Jornal da Tarde, peguei dois editoriais, cortei, juntei e entreguei para o Gilson. Isso é um poema. E aí eu falei, o cara vai me dar 0, eu vou escrever agora um negócio assim, falando de Drummond. Aí ele me dá 10. Aí ele adorou e me deu 10. Falei, ué, que estranho, né? E aí eu comecei a refinar isso, eu acabei, esse é o poema mais antigo que eu publiquei. E eu sempre falo isso porque eu quero fazer homenagem a esse grande professor que é o Gilson. E eu acho legal esse comecinho, que eu estou falando que eu acho legal, não pense que é arrogância, nada, até porque eu não sinto que fui eu que fiz, porque isso aí eu peguei, cortei e fui montando. A minha contribuição é montar isso. Por exemplo, eu acho legal esse Zileira vai mal, porque ninguém lê Zileira. Muitas vezes eu peço para as pessoas lerem, as pessoas leem Zileira, de cara. Percebe que é a continuação de brasileiro. Zileira vai mal. Empatou Oridades, o governador enfurecido. Os amam perplexos.
Afinal, não compete à oposição da manha consternação e abrida demonstração de achatória de que este é tão futebol. Então, vocês vão dizer assim, o poema não diz nada, mas misturou futebol e política de tal maneira que de repente você fala, peraí, está dizendo que este é tão futebol, o Brasil, e está fazendo uma crítica a essa situação no Brasil. Eu acho até engraçado que tem gente que fala assim, Petrone, nossa Fred, você tinha 17 anos, você já estava lendo os clássicos. Não, é Petrone Portela, tá? E overlapping, na verdade, era um termo que o Cláudio Coutinho, que era técnico da seleção brasileira, usava, e a gente tirava um sarro desgraçado disso, imaginando que ele falava do ponto futuro, você lembra, né? Ponto futuro, faz o overlapping, falando para o Zé Maria fazer isso, né? E a gente ficava imaginando a cabeça do Zé Maria com essas palavras todas, né? Engraçado que eu falei isso numa palestra que eu dei na Unesp, e o professor estava lá e disse assim, poxa, eu fiz uma charge, ele era chargista, fiz uma charge no Jornal da Tarde, em que aparecia o Cláudio Coutinho explicando para o Zé Maria não entendendo nada, e eu lembrava dessa charge, né? Porque são coisas que ficam dessa época, né, na nossa cabeça. A partir desse poema eu comecei a fazer vários desses. De 78 em diante, até pouco tempo atrás, de vez em quando eu faço um. Que eu acho divertido, você pegar, brincar com cortar as coisas. Por exemplo, um que eu fiz já nesse século, em 2001, foi esse Ao Avesso, Bakhtin revisitado. O carnaval ignora a distinção, o carnaval ignora o palco, o carnaval para os que o vivem, o carnaval para todos enquanto dura, o carnaval não se conhece, senão o carnaval, nenhuma fronteira espacial, a festa, as leis da liberdade, carnaval universal, estado do mundo, renascimento e renovação. Esse texto eu tirei, eu fui cortando do livro do Bakhtin sobre o carnaval na Idade Média. E aí peguei notícias de jornal de 2001 e fui contrapondo, né? Então vocês acham que ele fala aqui que o carnaval ignora o palco, no carnaval não tem plateia, não tem tal. Aí eu coloquei a notícia do jornal. Renovação do sambódromo, que teve capacidade aumentada em 580 lugares, com a transformação das cadeiras em frisas, haverá 3 níveis de identificação de cada setor, por cor impressa no ingresso. A expectativa é aumentar a visibilidade e o conforto dos espectadores, com cerca de 65 mil por dia Aí vai. Volta para o Bakhtin. Os símbolos, percepção carnavalesca do povo se opõe a toda ideia de acabamento e perfeição, e aí vem o jornal contrapondo. Então, na verdade, é um poema, eu chamei de um poema protesto, né? Por quê? Através disso eu vou mostrando o quê? Que o carnaval brasileiro hoje não tem nada a ver com esse carnaval que o Bakhtin analisou na Idade Média, né? Das pessoas se misturarem.